Esta é a parte 2. Assista antes a parte 1. E aí, Paulo, eu já passei por experiência assim várias vezes, né? Uma experiência, uma vez, fui dormir de novo também, à tarde. Eu lembro que eu acordei, eu levantei assim, eu tava em pé assim no meu quarto, tá tudo escuro. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. De novo, eu tava em pé de novo assim. Aí eu caminhei até a sala, né? Quando eu caminhei até a sala, eu lembro que eu vi um ser falando pra mim, era uma voz masculina, mas era uma voz meio estranha, sabe? Era uma coisa meio densa, assim. Sim. Ele tentou se passar pela minha mãe. Ele falou assim, vai no Jorge e fala pra ele quanto que ele cobra pra arrumar o sofá, que é um tapeceiro aqui na rua. Sim. E eu lembro que quando eu tentei enxergar essa pessoa, Paulo, eu via só escuridão, mas eu sentia a natureza dessa pessoa. Era trevas. Eu sentia. Sim. Era trevas, assim. Eu lembro que eu fui até o tapeceiro, mas eu fui muito rápido, sabe? Eu me vi indo, mas eu percebi que eu fui muito rápido, assim, como se eu estivesse voando, assim, fui. Cheguei no tapeceiro, Paulo, eu lembro que eu entrei no tapeceiro, assim, tava menor a porta, eu comecei a acordar, né? Comecei a perceber que era uma coisa menor. Eu lembro que ele tava lá, o tapeceiro, era ele, né? Eu lembro que eu conversei com ele, falei, olha, minha mãe. Só que minha mãe tinha brigado uma vez, né? Eu fiquei meio assim, falei, nossa, minha mãe brigou, e agora? O que eu falo pra esse cara? Aí eu lembro que eu me aproximei dele e falei assim, olha, minha mãe quer arrumar um sofá. A hora que eu falei isso, Paulo, apareceu um sofá flutuando atrás de mim e caiu no chão. E eu via que esse sofá era um sofá velho, com espuma, sabe? Para arrumar mesmo, assim. Sim. Aí eu percebi umas coisas estranhas, assim, eu falei, tá coisa estranha aqui, mas a lucidez estava meio ruim ainda. Aí eu lembro que ele tava só eu e ele, né? Eu lembro que esse ser, Paulo, ele tava com uma espécie de paletó, sabe? Paletó preto. Quem? O rapaz que. Tapeceiro. O tapeceiro. Tapeceiro. E eu lembro que ele tava de costas pra mim, ele não olhava pro meu rosto, ele não olhava, ele evitava, ele ficava assim, ó, de costas, assim, baixadinho. Aí, às vezes, ele dava uma olhadinha, assim, pra mim e virava a cara, assim, eu fui percebendo isso aí. De repente, Paulo, eu lembro que veio uma moça, do nada apareceu uma mulher, como se fosse mulher dele. Ela começou a conversar comigo, ela começou a ficar do meu lado, assim, como se fosse pôr a mão no meu ombro. Pôr a mão no meu ombro, como se estivesse me orientando, né? E eu lembro que eu olhei pro final do corredor dele, assim, Paulo, eu lembro que eu vi prateleiras, assim, no final. Aí eu falei, me deu vontade de ir até o final do corredor. Quando eu fui no final do corredor, Paulo, eu lembro que quando eu cheguei no final, assim, eu vi aquele tanto de vidro. Aquele tanto de vidro, assim. E eu lembro que era vários vidros, vários vidros transparentes, assim. Partilheiras, né? Aí a mulher, ela veio atrás de mim. Falou assim, não, você não pode ficar aí não, você tem que voltar. Ela tentou me levar de volta. Ela pôs a mão no meu ombro, eu voltei. Quando eu peguei o caminho de volta, Paulo, eu percebi que tinha uma máquina de escrever flutuando, assim, do lado, assim. E aí eu me aproximei, eu pus a cabeça assim. É como se tivesse uma máquina de escrever flutuando e debaixo dela tivesse um buracão, assim, um buraco bem no fundo. Aí eu colhei assim no buraco, tinha fogo saindo. Tinha fogo. Essa máquina em cima e fogo. Sim. Saindo assim. E aí eu fui começando a acordar, fui ficando. Nossa, que coisa estranha, cara, que coisa absurda. Quando eu voltei perto dele, que ele tava na porta, perto da porta, Paulo, eu olhei pra cara dele, eu consegui ver a cara dele. Ele era um ser totalmente pálido. Totalmente pálido o ser. Ele tinha uma cara, parece que tinha jogado farinha na cara dele, assim. Ele era totalmente pálido, esse ser. E eu lembro que ele não deixava olhar pro rosto dele, não deixava, não sei porquê. E essa mulher, Paulo, eu sinto que essa mulher, ela tava tentando trabalhar ali também, tentando me dopar, não sei. Tava tentando. Aí, depois disso aí, né, eu vi um carro descer na rua, tinham várias pessoas no carro, querendo me bater. Essas pessoas aí. É engraçado que eu sentia, sabe? Eu fui pra porta, né? Antes de acordar, assim, fui pra porta, assim. Eu vi esse carro descendo, assim, eu olhei lá embaixo. Tinha umas pessoas olhando pôs a cabeça pra fora, né? Começou a me olhar, me encarando, assim, querendo me bater. Tinha um pau na mão. E eu acordei. Ela querendo me bater, não sei porquê. E acordei. Quando acordei, eu escrevi essa experiência no celular, eu tenho até hoje aqui.
Faz uns 8 meses já que eu tive essa experiência. Eu escrevi no celular, porque foi muito, nossa, foi muito, 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 muito interessante. Agora, falando de energia, que a gente tem energia, e quando a gente vai para um plano desse, a gente pode fornecer energia para essas pessoas se alimentarem, né? Sim. Você acha que essa mulher que estava com o pote, ela estava captando energia, colocando nesse pote e estocando nessa cozinha que você viu? Será que seria uma coisa desse tipo? Provável que seria. Porque, foi, né? Ela ficou um tempão em volta de mim, eu vi, né? Aquele vulto. A sonolência que você sente, talvez seja um roubo de energia, né? Pode ser. Uma sonolência absurda, né? O engraçado é que eu fiz força para acordar e não acordei no corpo, né? Eu acordei lá mesmo. Engraçado. Aí, Paulo, é uma coisa interessante. Essa mulher, o engraçado, Paulo, que geralmente, quando eu tenho essas experiências, não são agradáveis. Eu consigo sentir a natureza desses seres. É uma coisa muito negativa, é uma sensação muito ruim. E essa mulher, Paulo, ela... engraçado que essa mulher, eu sentia muito bem. Era gostosinho, sabe? Era gostosinho, era diferente. Eu não senti nada negativo dela. Eu me senti bem. Porém, eu percebi que ela estava estocando alguma coisa no vidro. Provavelmente era energia. Provavelmente. Tipo, o alimento deles, né, nesses planos, é energia. Eles são carentes, são seres carentes. Sim. Então, ele toca na gente para a energia passar para ele, ou ele se alimentar na hora, ou estocar. E guardar energia para consumir. O engraçado, Paulo, que uma coisa interessante também, que eu não sei porquê também, interessante. Quando eu olhei no vidro, quando eu olhei nesse pote dessa mulher, eu vi o vidro, mas não via nada dentro. Não via nada. E esse ser que tentou me enganar também, que eu via as prateleiras de vidro, é o mesmo pote que a mulher estava carregando. Só que o pote dela é menorzinho. Era um vidro assim mais... E esse cara é um dos vidros mais gordão, assim. Eu lembro que eu olhava pro vidro dele, assim, não tinha nada também, assim. Eu acho que a energia, ela é invisível. É invisível, Parece que essa energia, ela não tem cor. É engraçado. Aí, Paulo, é isso, né? Tem muitas experiências em relação a isso, né? Como, por exemplo... eu, uma vez, né? Uma experiência que marcou também, que eu consegui, entre aspas, ver o meu corpo, né? Essa experiência faz pouco tempo, viu, Paulo? Pouco tempo. Eu fui dormir tarde, como sempre, né? Do meu lado que fica meus equipamentos aqui, né? Eu lembro que eu tava no vilarejo, vilarejo, né? Vilarejo. Eu tava nesse vilarejo, Paulo. Eu lembro que eu tava nesse lugar à noite também. Eu vi essas casinhas baixinhas, bonitinhas, esse chão meio que vermelhado, sabe aquele chão queimado? Sim, cimento queimado. Eu lembro que eu vi essa fonte de água, assim, eu tava nesse lugar. Eu lembro que eu fui mais pra frente, eu lembro que eu vi as barraquinhas, vinha gente comprando, normal, gente comprando, assim. Aí eu lembro que eu fui conversar com uma menina lá, uma menina que eu conheci ela de um lugar. Eu fui até ela, chamei ela pra conversar, a gente deu uma volta nessa fonte, não lembro o que a gente falou, cara. Aí eu lembro que o interessante, né, que foi quando eu saí dali. Quando eu saí dali, eu não acordei. Quando eu saí daquele local, Paulo, sabe onde que eu tava? Eu me vi flutuando do lado da minha cama. Tá flutuando. Eu tava assim, ó, com a perna cruzada e assim, flutuando. Sabe aquele... Sei, aqueles yogi, né, que fica assim sentado. Eu tava desse jeito, flutuando. Mas o engraçado, Paulo, é que no lugar que eu tava, era noite, né, tava tudo escuro. Aonde eu tava, eu conseguia ver meu equipamento, conseguia ver a cama. Tava iluminado. Tava iluminado. O dia todo. Mas na minha frente, Paulo, tava escuro. Eu lembro que tinha um ser falando comigo. Mas é o mesmo ser que fica me enganando. Porque eu consegui sentir a natureza dele. É como se ele dilui nessa escuridão. É como se ele tá falando comigo. Aí ele falando comigo sobre música. Sobre música, falando pra mim, como é que vai a música, como é que vai isso. Aí eu lembro que eu acordei. Eu vi que era um espírito, não era dos bons, não. Eu senti, não era dos bons, não. Ele eu lá flutuando. Tentando te tapear, né? Ali, né? Tentando tapear. E você sabe o que eu percebi, Paulo? Que ele tava tentando aproximar de mim. Ele tava tentando aproximar de mim, mas não conseguia.
Ah, tá. Ele tava tentando, eu conseguia perceber que ele tava tentando aproximar de mim, mas não conseguia. Aí quando eu percebi que eu tava na experiência, que eu acordei nela, tava flutuando bonitinho, vendo tudo, eu falei, peraí, eu tô fora do corpo. Aí eu vi ele falando comigo, e engraçado que a voz dele penetrava na minha cabeça, assim. Você sente a voz, assim, vindo. Você sente mesmo, sabe? Aí eu falei, peraí, esse ser não é boa coisa, não. Aí eu fiz força pra acordar, fiz força, não acordava, fiz força. Aí acordei com paralisia de novo. Com paralisia. Então, foi também uma experiência que me marcou. Faz pouco tempo que eu tive essa experiência. Né? Interessante. Aí, Paulo, eu vou contar as experiências que já indo para as mais interessantes que eu tive, né? Eu vou contar a experiência que eu joguei na Astral uma vez, assim. Nossa, a sensação era maravilhosa, né? Você fez o quê? Eu joguei na Astral uma vez, né? A experiência que eu tive. O jogo. É igual o Saulo Caldeirão conta. Só agora que eu comecei a ver alguns vídeos do Saulo, né? É muito difícil de eu ver. De vez em quando eu vejo. Porque às vezes não tem tempo, né? Aí ele conta as experiências do Astral jogando aqui dentro de uma máquina, né? Mas essa experiência já tive faz tempo. Eu tive faz tempo essa experiência aqui. Antes de conhecer projeção astral. Eu lembro, Paulo, que eu fui dormir, né? Como sempre, tarde e tal, né? Aí, de repente, a sensação que eu tenho é que passou um bom tempo, assim. Deu deitado, né? De repente, Paulo, eu tava nessa máquina, cara. Era um disco. Eu tava lá dentro, ele era um disco assim, ele era tampado em cima, tinha tampa. Eu tava sentado, sabe, parque de diversões? Sim. Você senta do brinquedo, que tem aquela alavanca que te protege. A mesma coisa. Era uma cadeira preta que tinha uma alavanca que segurava aqui. E eu lembro que em volta de mim tinha várias pessoas também, comigo. E eu lembro que esse objeto, Paulo, ele começou a girar, né? Só que ele não girava só dessa forma, né? Ele fazia assim, ó. Assim, ó. Ele girava e pulava. E oscilava também, né? Isso. Aí, Paulo, e começou a girar o objeto. E aquela sensação muito, muito, muito boa, muito boa. E uma coisa que eu percebi, que tinha uma luz vermelha piscando. Ela piscava, parava. Aí, Paulo, esse objeto começava a girar assim. De repente, ele parava de girar, aí a porta abria uma portinha. Eu lembro que aí o negócio saía assim, a gente ia. Só que, Paulo, aí quando a gente saiu desse objeto, sabe o templo esses templos antigos, da Grécia? Sim. As colunas altas. Esse local que a gente estava era um templo antigo, assim, só que eu estava à noite. Era um templo antigo. E eu lembro que a gente tava com arma grande, assim. E o pessoal foi na minha frente. E eu lembro que eu não vi, mas eu vi o barulho. Era silencioso, só que aí eu comecei a ver era um barulho diferente, Paulo. Não era um barulho igual a gente tem aqui. Era uma coisa que eu sentia o sussurro dela. Eram máquinas que eles estavam matando. Eram máquinas. Eram máquinas. Eles estavam atirando nas máquinas. Atirando em máquinas, eram máquinas, era um simulador. E eu lembro que eles foram para a direita, eu fui para a esquerda. Eu fiquei até triste, porque eu falei, nossa, eu pensei que eles iam me seguir. Só que eles, Paulo, você sabe uma coisa que eu intuí também na hora? É que eles eram muito mais experientes que eu. Porque eles sabiam onde estava o alvo, eu não sabia, eu estava perdido. Eu tava perdidinho ali. Aí eu lembro que eles começaram a atirar, e eu fui pro lado errado, né? E a hora que eu fui atrás deles, Paulo, para ver onde que eles estavam, eles já estavam voltando. Foi muito rápido, né? Sim. Engraçado que eu não vi, mas eu sabia que eram robôs, era um tipo de simulador. Aí, Paulo, na hora que eles voltou para a máquina, eu voltei também para a máquina. Aí, de novo, ele sentou. Só que o que eu percebi? Dessa vez, tinha menos pessoas. Por quê? Sabe que deve ter acontecido? Né? Algumas poderiam ter morrido, né, no caso, né? Sim, foram atingidos, né? Foram atingidos. E foi só esvaziando. Eu vi uma moça, bem na minha frente, eu vi uma moça. Só que eles eram sérios, assim, sério, sabe? Não conversava nada. A moça, assim, na minha frente, com uma cara bem séria, assim, era uma moça branca. E eu lembro que foi esvaziando. E começava de novo. Girava, né? Aí eu lembro que nessa segunda vez que girou,
eu consegui ver minha casa de cima. Consegui ver minha casa. A sensação que eu tinha é que a gente estava uns 20 metros de altura em cima da minha casa. Sei, sei. Alguma daquelas imagens que você mandou era para ilustrar esse relato? Sim, 2 imagens que eu mostrei, né? 2 imagens. Duas? Uma do disco, assim, uma pessoa em pé, né? Que retratando como seria por dentro, assim. Uhum. Mas no caso a pessoa iria sentar, né? E a do disco prata, né? Que é muito parecido que eu vi. Deixa eu ver. Esse local aqui. era de metal, né? Essas imagens que você mandou. Você mandou esse disco aqui. Ah, não dá para ver. Dá para ver daqui, né? Mandei. Com a pessoa dentro. Só dentro, Isso. E tem esse outro aqui. Feito um disco voador também. Isso. É idêntico esse disco aí que eu mandei para você. É idêntico. Uhum. Idêntico. Era metálico o disco que a gente tava. Era metálico, assim. Sim. E ele era tampado, né? E ele fazia esse movimento giratório, só que não era só. Era diferente, né? Ele dava um salto e girava, um salto e girava. E eu lembro que consegui ver minha casa assim de cima, só que tava vermelho, assim, o ambiente, tá tudo vermelho, assim. Sim. Eu via minha casa, eu tava lá e via minha casa ao mesmo tempo. Só que tava vermelho, assim, e a luz piscando. E eu lembro que a segunda vez a gente voltou para um lugar que era um lugar parecido com o templo, só que era diferente. Foi de novo para tirar lá, e fomos de novo, Paulo, tirar, né? Aí eu lembro que, de novo, Paulo, a mesma coisa. As pessoas eram muito mais rápido que eu, assim, eles iam, já matavam, voltavam. Falei, nossa, não consigo alcançar esse povo. Foi assim que eu pensei. Mas era como se fosse um jogo, né? Era um jogo. A gente voltou de novo nessa máquina, a última vez que ela girou. Girou de novo, e eu acordei. Mas a sensação era maravilhosa. Nossa, a sensação era muito boa. Era uma tranquilidade. Não me lembrava de quem eu era. Era uma coisa absurda. Olha, você me mandou umas imagens aqui. Eu queria só que você me dissesse se tem a ver com algum relato que você já fez. Por exemplo, essa mulher, né? Essa mulher foi idêntica à mulher que eu vi na cozinha. Estava estocando energia minha. Que estava estocando os vidros? Isso, essa mesmo. Foi você que desenhou isso aqui, não? Eu cheguei fazendo papel. E tentei retratar num programa. Um programa de coisa, para ficar assim. Foi você que produziu essa imagem, né? Foi eu que produzi essa imagem, foi. Eu primeiro desenhei ela, né? Desenhei no papel, depois tentei passar pelo computador, para ficar mais realista, vamos dizer assim. Sim. E essa daqui também foi você que produziu, né? Aquela mulher que você viu do século XIX. Essa imagem não. Essa imagem eu procurei, foi ontem, eu fiz uma pesquisa sobre o século XIX, né? Para ver as roupas. Porque aí eu lembrei que a roupa, o Paulo, era do século XIX, né? Aí eu lembro que eu procurei na internet e para ver, e apareceu essa ilustração. Várias, na verdade. Aí eu procurei essa aí. Mas é muito parecido com essa mulher, Paulo. É muito parecido. Cabelo amarrado, um nariz mais fino assim, sabe? É muito parecido. Aí eu falei, nossa, essa imagem é perfeita. E essa imagem aqui é daquela primeira imagem dos balões que você falou. Os balões. Né? Foi exatamente o que eu vi no dia. Foi esses balões, assim, coloridos, aquele céu bem limpinho. Um fundo azul. No caso, se você quiser colocar também, vai ser legal, porque aí eu falei das bolas coloridas, né? Tipo, cara, e essa casa aqui de vidro, você já relatou? Isso. Foram aquelas casas que eu falei, mas no caso, eu falei sobre 3 casas, né? Mas no caso pode ser mais aquela casa que eu falei, aquela que eu flutuei no puff, né? Sim, que é a casa de 2 andares, né? Que é idêntica, muito preciso. Uma coisa que eu queria falar aqui, Paulo, falando dessas casas que eu já vi, né? Enfim, engraçado que lá, nossa, é muito parecido com aqui. É um espelho, assim, sabe? É muito parecido, assim, os objetos, as formas. Parece que muita coisa lá parece que é física, só que em outra frequência. Sim. Sabe? É muito parecido, cara. Realmente, essa questão da densidade, né? É tudo físico, mas uns são mais densos, outros são menos densos, né? Isso, a gente pode ver, digamos, a gente vê essa densidade aqui porque os nossos olhos, né, são equipados para ver esse nível de luz, né? Que não é infravermelho, né? A gente não vê o infravermelho, né? Nem o ultravioleta, né?
A gente só vê dentro dessa frequência. Mas aí, se você sai dessa frequência, vai para outra, você também lá pode enxergar como se fosse matéria também, né? E é matéria, né? Sim. Só que você só pode ver quando está lá, outro equipamento, não com esse aqui do físico, né? Mas Sim. tudo A gente pode dizer que tudo é matéria ou dizer que tudo é energia. Porque Sim. energia também é matéria, né? Sim. Paulo, outra experiência também que eu ia te contar, nossa, é muito fera também, Nossa, eu lembro uma vez que eu, né, dormi, né, tal, aí eu tava nesse lugar, era um gramado, assim, um lugar limpo, um gramado, assim, tinha árvores, assim. Eu lembro que tava eu, mais umas 5 pessoas do meu lado, assim, do meu lado. Do meu lado esquerdo tinha um mentor, falando com a gente, só que ele era translúcido. Você não enxergava ele, mas você sabia que ele estava ali. Sim. E eu lembro que na nossa frente, de cada pessoa tinha uma árvore, assim, meio alta, assim. Eu lembro que era uma atividade que a gente estava fazendo, cara. Atividade. E ele estava guiando a gente. Aí ele falou assim, ó, seguinte, vocês vão subir, vocês vão tentar escalar a árvore até o topo, né? E eu lembro que ele falava, vai, né? Eu lembro que a gente tentava escalar a árvore, a gente pulava, dava salto, assim, só que era muito difícil. Todo mundo caía, assim, eu caía também. E eu lembro que do meu lado tinha um rapaz que ele era bom, sabe? Ele era bom. Ele era o único que tava conseguindo ir mais longe. Aí eu comecei a disputar com ele, né? Aí eu comecei a tentar escalar a árvore. Depois de umas 3 tentativas, Paulo, eu consegui subir até o topo da árvore. E esse rapaz veio atrás de mim, ele conseguiu também. Aí eu olhei assim para ele e eles tinham tudo esse semblante, como se fosse túnicas mesmo. A roupa bem longa, assim. Como se fosse o quê? Eles tinham esse semblante de ter roupas longas. Sim. Como se fossem túnicas. Ah, tá. Brancas. Aí eu consegui subir no topo da árvore, Paulo. Aí quando eu consegui subir no topo, na minha frente, sabe nos Estados Unidos que tem aqueles museus de vidro? Tudo translúcido? Só que ele é baixinho, mas ele tem um térreo, né, lá embaixo. Ele é baixinho. Tem um subsolo, né? Quando tu chega assim, tu vê uma escada lá embaixo. Foi exatamente o que eu vi. Eu vi um museu, assim, bem na cabeça que é um museu, né? Ele era baixinho, ele era todo de vidro, só que não dava para ver através dele, não dava. Ele era de vidro, e eu percebi que tinha uma escada bem lá no fundo. Quando a gente conseguiu subir a árvore, sabe o que esse rapaz, esse mentor falou? Ele falou assim, ó, é o seguinte, quem conseguir subir no topo da árvore vai dar um salto, o mais alto que conseguir. Eu lembro que eu dei um salto, Paulo, só que eu não consegui, eu tentei voar, na verdade, eu lembro que eu tentei voar, mas eu dei um salto muito baixinho e caí de novo. Aí eu tentei escalar a árvore de novo. Esse rapaz do meu lado, a mesma coisa, eu via ele tentando, via as outras pessoas tentando. Eu lembro que eu tentei de novo escalar a árvore. Eu consegui escalar a árvore, Paulo. A hora que eu consegui escalar a árvore de novo, eu lembro que eu fui dar um salto, mas eu dei um salto muito longo. E eu caí lá dentro desse museu. Eu dei um salto, Paulo. E eu fui caindo, flutuando devagarzinho, caí lá dentro do museu. Quando eu entrei dentro desse museu, Paulo, eu lembro que eu estava num corredor, bem estreito. Aí, Paulo, o que eu vi? Eu fui caminhando no corredor, caminhando. A hora que eu cheguei no final dele, tinha um ser muito alto, Paulo. Tinha um ser muito alto. A sensação que eu tenho é que ele era acinzentado. Não era branco, assim, era acinzentado, assim, a fisionomia dele. Eu cheguei perto dele, Paulo, aí ele falou assim pra mim, não é tua hora. Ele falou pra mim. Não é tua hora. Não é tua hora, você tem que voltar. Só que aí, Paulo, engraçado é que ele falou isso de uma forma muito, muito carismática. A forma que ele falou é muito carismática. Eu lembro que eu olhava assim pra ele assim, ele era muito alto, era um homem, sabe? Um homem assim, grandão assim. Aí eu pensei comigo, então tá bom. Aí eu fiquei um tempinho ali parado com ele ali, em silêncio, e acordei. E tive essa. Como era a expressão dele? Era de uma pessoa boa, de energia boa ou ruim? A expressão. Olha, falando de rosto assim, ele era um homem normal, não tinha barba, não tinha nada. Ele tava sério. Geralmente eles são tudo sério, não sei porquê. Mas ele falou pra mim uma voz séria. Falou com uma voz séria pra mim. Sim. Mas eu senti que ele gostava de mim. Eu senti isso. Mas eu não senti que conhecia ele. Não senti que conhecia ele de algum lugar, não. Sim. Mas eu senti que ele era... Não era familiar, mas eu senti que ele gostava de mim.
Sim, eu senti um carisma, um respeito, eu senti isso, entendeu? Eu sei. É tipo assim, você poderá vir, mas não agora, né? Porque não é sua hora ainda, né? Ele falou isso pra mim que não era minha hora. Eu juro pra você, Paulo, eu tô contando pra você desde o começo, é exatamente o que eu vi, sabe? É inacreditável, né? Porque você vê isso em EQM, É. né? Mas como é que você vê isso na projeção astral? Ou seja, eu, de alguma forma, Paulo, estava em outra dimensão, estava participando de uma atividade, consegui passar no teste, e de repente eu estava prestes a ir para além, assim. Estava prestes para ir além. Entrar numa área que só poderá entrar quando chegar a hora, né? A hora e ele não deixou, ele falou para mim, não chegou a hora. Você precisa voltar. Agora, a hora não quer dizer que seja a morte, né? Nesse caso, pode ser que seja o nível de evolução. Quando você chegar num determinado nível, você poder acessar aquilo ali, não necessariamente a morte, né? Sim. E só para finalizar, né, esse local que eu vi aí, ele era um gramado, tinha árvore na nossa frente, e do lado dele, ele tinha esse lugar que eu não tinha visto inicialmente, só consegui ver esse lugar quando eu subi na árvore, mas era tudo gramado, assim, gramado, era tudo grande, assim. Um local muito Tipo agradável. um campo de golfe, né? Campo de golfe. Isso. Tipo isso. Aí, Paulo, e foi isso, né? E já para nós ir para as experiências, não sei se o que você acha, e conta mais um relato aí desse, ou eu vou para a experiência da nave? O que você acha? Bom, você que sabe, né? Eu estou aqui à sua disposição. Se você achar que deve falar mais alguma outra experiência, você fala. Sim. Eu vou te lembrar de outra aqui, Paulo. Tem muitas experiências, né? Aquela que eu te contei uma vez, né, Paulo? Eu vou contar aqui rapidinho. Eu tinha 15 anos essa experiência. Tinha 16. Eu lembro, sim. 16 anos. Eu lembro que eu fui deitar, né, como sempre, tudo, né? Aí, de repente, Paulo, eu me vi vindo de algum lugar. Tava vindo de algum lugar, sabe? Vindo assim, andando. Eu tava meio cansado, assim. Uma sensação como se alguém tivesse roubado minha energia mesmo. Tinha a sensação que eu tava vindo da noitada aí, não sei. Uhum. E eu tinha aprontado todas. A sensação que eu tive que eu aprontei todas, assim. Aí eu voltei, Paulo, eu lembro que eu cheguei perto da minha cama. Eu vi minha cama, vi meu quarto, tava amanhecendo, viu? Tava amanhecendo. Eu vi a luz de forma sutil entrando na casa. De repente, eu fui até lá de fora da casa. Eu tava dentro, né? Aí atravessei as paredes tudo. Eu lembro que eu cheguei bem de frente da minha casa, tem uma cerquinha assim, tinha uma cerquinha de madeira, né? Aí eu cheguei de frente com essa cerca, olhei pro céu, Paulo. A hora que eu olhei pro céu, Paulo, era um céu limpo, azulado, mas tinha uma camada invisível nele, assim, eu vi essa camadinha. Não sei se era camada de ozônio, eu conseguia ver a camada. Era uma camadinha, era um céu um pouquinho mais baixo, eu percebi que era um céu mais baixo, eu conseguia ver ele com mais nitidez. E eu lembro quando eu olhei pro céu, Paulo, aquele silêncio total, assim, total. E eu me movendo lento, assim, movia lento, assim. E eu tava muito pensativo, Paulo. Como é que fala? Eu tava meio que tentando entender, assim, entender. Aí eu subi em cima da cerca. Consegui subir em cima da cerca, fiquei assim, parado na cerca, assim, olhando pra cima. Aí eu percebi que tinha uma coisa errada. Percebi que tava muito real aquilo ali. Foi quando eu comecei a gritar, assim, comecei a gritar. Comecei a gritar assim, e não saía som. Não saía som nenhum. Aí eu olhava pro céu, via, né, aquela camada assim no céu, via o sol começando a aparecer, eu via a iluminação aumentando aos poucos, via. Aí foi quando eu acordei assim meio assustado, mas não sabia nada do que era isso aí. Levei como sonho, né, um sonho muito real, né. Mas, ou seja, né, Paulo, eu tava vindo de um lugar longe, não sei. De uma dessas viagens aí, né, astrais. Aí eu cheguei perto do meu corpo, aí atravessei a parede mais um pouquinho, olhei pro céu, vi isso aí, vi essa camada aí, não tinha som algum, e era tipo isso. Ok, então você pode nos contar agora sobre as suas visões apocalípticas, né? Sim, Então, é interessante que eu vou contar da nave, né? Eu acho que tem uma semelhança, né, da nave. Sim. Eu tava, inclusive aqui perto de casa, eu vejo muito UFO, né? Aqui eu vejo muito bola de luz, Mas é só você que vê ou você vê acompanhado de alguém? Eu geralmente vejo sozinho. Aí meu pai, uma vez meu pai conta, meu pai ele é muito cético essas coisas aí, não dá bola não. Uma vez meu pai conta, Paulo,
que ele tava... Meu pai tem a mania de ficar no quintal orando, assim, conversando com Deus, né? Aí uma vez ele tava de dia, era umas 5 horas da tarde, ele tava no quintal, de repente ele viu essa nave passando por cima da minha casa, uma nave prateada, sem som algum. Sim. Passando assim. Ela tinha uma forma de triângulo. Passou em cima da casa, nossa. E, inclusive, bate com muito relato que pessoas falam, né? Inclusive, o Pentágono, né, divulgou as imagens de naves, né? Tem umas naves com esse formato. Já ouvi falar. Triangular. E ele viu essa nave. E eu vejo muito também, essas bolas. É metálica? É o material metálico dela? Metálico, prateado. E eu lembro que uma vez eu tava indo pra casa da minha tia, era umas 6 horas da noite, tinha um pouco de luz ainda, eu lembro que eu vi 3 bolinhas. Engraçado que elas voavam um do lado da outra, assim, fazendo um triângulo, assim, voando. É 3 bolinhas, assim, iluminadas, voando, assim, juntas, muito rápido. Aí, Paulo, o que acontece? Uma vez, né, eu tive uma experiência muito interessante. Inclusive, eu vou fazer um comentário depois em relação a isso, que é muito comum você como é que fala aquela palavra? Telespectar, né? Isso, né? Telespectar. Teletransportar? Não. É quando você especta alguma coisa, você tá vendo alguma coisa, espectador, telespectador, né? Telespectador, É muito comum você ficar, tipo, algumas pessoas não vão lembrar, né? Mas é muito comum você ficar observando certas coisas fora do corpo, assim, sabe? Como se estivesse assistindo. Sim. Porque uma vez eu tava, essa experiência da nave é muito, muito fera, né? Eu tava, uma vez, fui dormir tudo, de repente eu fiquei na tela preta, dormindo, relaxando assim. De repente eu tava nessa nave. Eu tava como observador no início. Dentro da nave? Dentro da nave. Eu lembro que era uma nave toda quadradinha, tinha uns compartimentos. Eu lembro que na minha frente, Paulo, tinha um vidro transparente bem grande, assim, grandão, assim. Aí eu lembro que eu olhei pra esse vidro, né? E eu conseguia ver todos os planetas, assim, com as bolinhas, estrelas, via tudo lá, o universo inteiro. Tava no espaço. Provavelmente. Aí eu lembro que, e de uma forma muito serena, muito tranquila, assim, eu lembro que eu tava olhando mais pro lado esquerdo, né? Aí quando eu olhei pro lado direito, não via meu corpo, eu tava como observador, né? Tava só observando. Quando eu olhei pro lado direito, Paulo, eu via 2 seres de capacete, assim. 2 seres de capacete, com uma roupa, com macacão assim, né? Qual era a cor? Branco, era? Branco. Ele está com um macacão branco, um vidro bem limpo, um vidro bem transparente assim, né? E quando eu olhei para eles, Paulo, eu lembro que eu vi uma mulher e um homem, era uma mulher e um rapaz. Eu lembro que eu vi os comandos da nave tudo, vi os comandos, vi os painéis, uma tela gigante assim. Eu lembro que eles estavam desesperados assim, preocupados. Eles estavam apertando o botão. Eu lembro que o rapaz passou por trás da moça assim, tentando apertar outro botão. Eu lembro que eles estavam tentando pousar a nave. Sim. Aí, Paulo, uma situação de emergência, né? Emergência. Aí eles estavam preocupados, só que não ouvia nada, né? Não ouvia nada. Eles estavam preocupados ali, mexendo no comando. Eles eram baixos, eles eram mais baixinhos, viu? Eles não eram muito altos, não. Eu lembro, Paulo, que aí eu voltei, a minha visão voltou pro lado esquerdo do vidro. Eu lembro quando eu voltei pro lado esquerdo do vidro, eu lembro que eu acho que eu dei um zoom, assim, que eu lembro que eu comecei a ver mais planeta, e de repente, Paulo, eu lembro que do nada a nave virou. Na hora que a nave virou pro lado direito, né, eu lembro que quando ela virou assim, eu vi a Terra aproximando. Assim, muito rápido. Só que do nada, a nave dava uma turbulência, ela voltava pro lado esquerdo de novo. É como se eles estavam tentando alinhar a nave para pousar na Terra. Só que a nave não alinhava. Ela ficava, tipo, virando. De novo. Parecia a Terra, a nave voltava. E eles desesperados, né? E eu vi a Terra aproximando muito rápido, Paulo. Muito rápido, assim. Aí, Paulo, de repente, né? Eu tava no chão, assim. Como se eu estivesse perto de casa, assim. De repente, tava no chão. Era noite. Eu lembro que eu tava perto de casa, mas não era... Eu creio que não era minha casa, não. Foi uma associação que eu fiz. Não era minha casa, eu creio que era outro lugar que eu tava, outro bairro, assim. Eu lembro que eu comecei a olhar pro céu e eu lembrei da nave, falei, essa nave vai pousar na Terra, né? Ou seja, eu tava na nave, vi essa cena, depois eu tava no chão, olhando pra cima, fora. Assim, olhando pra cima. Aí eu pensei comigo, né, de uma forma muito serena, muito tranquila, assim, eu pensei comigo, essa nave vai pousar na Terra? Eu questionei, né?
Quando eu fiz essa pergunta, Paulo, eu fui levado para outro lugar. Eu estava em cima do Oceano Pacífico, assim, um oceano bem grande, assim. Vi as águas mexendo, assim, vi as boias, assim, na minha frente, e me veio uma informação, não em palavras, me veio uma informação do seguinte, que essa nave iria colidir com o oceano. Ela iria cair na água, essa nave. Só que aí, eu perguntei, falei assim, mas ela vai colidir com a água ou ela vai atravessar a água, né? Entendeu? Pousar e entrar, né? Parece que me veio a informação, Paulo, que ela ia colidir com a água, ia dar um tsunami. Ia ser uma coisa acidente. catastrófica mesmo que acontecia. Catastrófica mesmo. Aí me veio essa intuição. Aí eu lembro que eu voltei pro lugar que eu tava, que era a rua. Eu lembro que eu andei, caminhei nessas ruas, e caminhei. Eu lembro que eu achei minha casa. O portão tava aberto, assim. Quando eu entrei na minha casa, né, eu olhei para cima, eu entrei no quintal, olhei para cima, Paulo. Eu lembro que eu olhei para cima. É engraçado, né? É como se alguém tivesse. É como se uma mão invisível viesse com uma faca e abrisse o céu, assim, rasgasse, assim. Abriu, assim, é como se tivesse um plástico transparente. Abriu, assim, aquele plástico, Paulo. Na hora que aquele plástico abriu, assim, eu vi 4 planetas grandes, assim, um do lado do outro, assim. É como se fossem terras mesmo, assim. Um era azulado, o outro era verde, o outro era vermelho, e o outro era uma cor azulado, vermelho, o outro tinha outra cor. Era umas cores assim. E eu vi esses planetas, um do lado do outro. E eu lembro que quando eu vi isso, eu acordei, sabe? É muito louco essa experiência aí. Eu não entendo por que eu vi aqueles planetas assim no final, né? Mas... quer dizer que o impacto da nave com o oceano causaria um tsunami. Então era uma nave grande, então, né? O que eu vi lá dentro, mais ou menos, assim, sabe? O que eu vi lá dentro não era muito grande, não. Mas pode ser que eu tava só numa partezinha, né? Da nave, né? Mas eu creio, Paulo, que vamos supor que a tecnologia dessa nave não seja muito avançada. Vamos supor que tem algum campo magnético em volta muito forte, assim. Que velocidade dela, também, né? Que aumente a velocidade. Porque a forma como ela estava aproximando da Terra é muito rápida, Paulo. Ela aproximava muito rápido da Terra. Era uma coisa muito absurda a velocidade. Então, igual uma coisa interessante, Paulo, que os pilotos, né, de caça de avião, esses pilotos que relatam que vê essas bolas de luz, né? Eles relatam que elas baixam a 30 mil quilômetros por hora, que ela... E eu creio, Paulo, inclusive, Paulo, me veio uma lembrança também interessante. Eu tava, semana retrasada, eu tava em casa, mexendo no YouTube, na televisão, né? Aí apareceu lá o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal lá que relatou que viu uma nave, né? Um documentário muito grande que o documentário, assim. Aí o pessoal fez a ilustração, eu tinha mostrado a ilustração, eles fizeram uma ilustração, assim, da nave que eles viram. Era uma nave, sabe aquele lugar que fica, aqueles lugar com as pedras dos Estados Unidos, com as pedras meio laranjadas? Aquele lugar lá, tem com as pedras, assim, aquele lugar meio igual Califórnia, assim? Sim. Foi por lá que aconteceu isso aí. Eu lembro que eles fizeram um desenho da nave, assim, era uma nave transparente, que tinha seres compridos dentro da nave, assim. Eu lembro que, nossa, me bateu assim, nossa, eu já vi isso, cara. Me bateu isso na cabeça. Me recordou essa informação. Sim. Parece que eu já vi isso, alguma coisa do tipo. Pode ser em projeção mesmo, não sei, mas eu já vi essa imagem, né? Então, Paulo, eu creio que essas bolas de luz aí que a gente vê aí, provavelmente são naves habitadas. São naves. Porque a nave que eu vi lá, basicamente, eu creio que ela tinha um campo magnético em volta, com uma coisa diferente. Que colabora, que ela voa rápido, não sei. E por isso que o impacto seria. Por isso que o impacto poderia ser forte. Mesmo ela sendo pequena, né? Mas pode provocar um grande impacto. Sim. Aí, Paulo, beleza, né? Eu tive essa experiência, vi esse planeta aí. 4 planetas que parecia a Terra mesmo. Eles tinham uma corzinha viva, assim, sabe? Era uma coisa diferente, eles tinham cor mesmo, assim. Aí, beleza. Aí a outra experiência que eu tive, Paulo, foi, né? A da guerra, né? Que eu vi a guerra também. Que foi um pouco parecido também, porque eu lembro que eu fui dormir uma noite, fui dormir assim normal, tal, e de repente eu tava nesse local como observador a princípio, né? Eu tava como observador. Eu tava num local assim, Paulo, era um campo aberto, assim, um local aberto. Eu lembro que eu via uma multidão de pessoas correndo, apavorada, sabe? Eu via aquela multidão de pessoas correndo assim, criança, adulto, e
eu observando ali, mais pro lado esquerdo, né? Tava mais pro lado esquerdo observando assim. Aí, de repente, eu lembro que eu via o chão. Era o. Sabe quando queima o mato? Sabe quando você queima o mato e Sim, fica aquela terra e grama, terra e grama, terra e grama. O chão sei, tava sei. desse jeito. Era um solo muito seco, assim. E eu lembro que eu vi um pai assim, um pai que deixou a criança para trás, aí eu vi ele voltando para pegar a criança, colocar a criança no colo e saiu correndo assim. Aí, Paulo, quando eu olhei pro lado direito, quando eu dei uma virada assim na minha visão assim como observador, né? Eu lembro que eu vi dois carros carbonizados. Eram dois carros carbonizados, só que era uma cor. Eles foram queimados, não estavam queimados na hora, é como se fosse alguns dias atrás. É como se Hum, tivesse acontecido alguma explosão, alguma coisa lá atrás. sim. E eu lembro que a cor desses carros, Paulo, era engraçado, porque estava queimado, sem pneu, queimado assim, mas eles não estavam preto, era vermelho a cor, estava vermelho. Hum, É como se outra substância, outro tipo de substância tivesse queimado aquilo lá. Não era preto, sei. era vermelho. Era um Aí, beleza, cenário de guerra, né? guerra, cenário de guerra. Aí eu lembro que eu tomei consciência daquilo lá, né? Eu falei, mas eu fiquei olhando aquilo lá, falei, nossa, que estranho, né? Aí de repente, eu lembro que deu um estralo assim, eu tava integrado na cena. Hum, Aí eu lembro que eu comecei a andar também lá no meio lá, e quando eu comecei a andar, Paulo, eu vi aquela multidão de carros assim, vários carros parados, mas tudo sei. queimado, tudo carbonizado, e as pessoas tudo correndo. E tinha pessoa correndo ainda, tinha gente correndo. Aí eu lembro que eu lembrei da minha família, né? Falei, nossa, eu tenho família também, preciso correr, preciso ver onde minha família tá. Eu fiquei andando, procurando carro para mim poder dirigir, o carro tudo queimado, não conseguia achar carro, fui indo. E eu lembro que eu cheguei perto da minha casa, né? Eu cheguei perto da minha casa, não cheguei na rua, cheguei perto da rua, me veio uma informação assim na minha cabeça, assim, é como eu já sabia, né? Que a minha família não tava mais ali, né? Provavelmente tinha morrido a família, Hum, não tava mais lá, que eu não era para mim, não devia mais procurar. Aí, Paulo, me veio holograma na minha cabeça, assim, na minha testa, assim. Me veio um holograma, abriu um holograma, assim, né? Ou seja, eu vi essa cena, me integrei a essa cena, comecei a andar, procurei minha família, recebi a informação que a minha família não estava mais ali. E eu lembro que nesse momento que eu parei assim, na rua de baixo, assim, que eu olhei assim, abriu um holograma na minha cabeça, na minha testa, assim, abriu uma tela, assim. E eu via, né? Eu via o local para onde as pessoas estavam indo. Eu vi um local. Eu via soldados armados, eu via soldados protegendo o local, eu via. Era um lugar de gramado, era como se fosse um campo de golfe mesmo, assim, tinha poucas árvores aos é. redores. E eu lembro que tinha pouquíssimas pessoas chegando lá, como se já estivesse acabando já. Pouquíssimas pessoas chegando lá. Eu lembro que bem no final desse local, Paulo, bem no final dele, eu lembro que eu vi uma espécie de placa. Tinha uma placa flutuante, assim, como se fosse um palco flutuante. Era uma placa branca flutuante no final desse palco. E o que me veio na cabeça que eu sabia? As pessoas subiam nessa placa e eram resgatadas. É Hum, como se viesse uma nave resgatar sei, essas pessoas para fora da Terra. sei. E eu vi essa imagem, Paulo, e voltei, né? A imagem sumiu, voltei. Assim, né, falei, nossa, fiquei um tempo ali naquele lugar ainda, parado pensando. E acordei, né? Então, assim, eu vi, né? Engraçado que é uma coisa engraçada porque eu não vejo filme dessas coisas, não vejo filme, não vejo nada, não vejo filme, eu sonhei, só eu vi né, essa visão, né? Hum, E aí, Paulo, depois de alguns meses, eu tive outra visão dessa, né? Eu tava, eu fui dormir e tal, de repente eu tava nesse local, tava eu e um grupo de jovens, assim, de mochila, né? A gente tava explorando os lugares, assim, andando assim, nas ruas. Eu lembro que tinha uma farmácia, era um lugar translúcido também, de vidro, né? Eu lembro que a gente tava procurando comida. Aí eu lembro que a gente
chegou a entrar nesse lugar para comida, não tinha comida, a gente voltou. E eu lembro que tinha até um jovem jogando pedra no lugar, sabe? Jogando pedra para quebrar vidro, não tava nem aí mais, sabe? Sim, Aí sim. eu tava como líder deles, né? Eu tava como líder. Aí eu lembro que a gente achou um ônibus amarelo, sabe? E o que eu tô contando aqui, Paulo, é o interessante aqui, quando você tá sonhando, né? É muito comum você tá numa cena, já tá em outra, começa a virar aquela bagunça, né? É. Tudo que eu tô contando tem um raciocínio muito fixo, assim, né? Da onde começa, tá tudo Uma história contínua, né? muito contínua mesmo. Aí eu lembro que a gente achou um ônibus, você sabe aqueles ônibus dos Estados Unidos, aqueles ônibus amarelo, né? Sim. Aí a gente achou um ônibus desse, deu o que fazer para ligar o ônibus, aí tentamos ligar, aí conseguimos ligar o ônibus lá. Eu lembro que tinha até um senhor no ônibus, sentado bem na frente, esse senhor, que se eu não tiver enganado, ele era cadeirante, ele não andava, eu lembro certinho. Aí, Paulo, eu lembro que depois dessa cena aí, a gente começou a andar com o ônibus, eu lembro que no rádio do ônibus falava, né? Falava assim que havia um acampamento de refugiados, né? Que havia um acampamento de refugiados, e quando o rapaz falou desse acampamento, me veio de novo um holograma na cabeça, assim, abriu assim. Aí eu vi de novo, no mesmo lugar que eu tinha visto antes, eu via aqueles soldados assim, via aquele gramado, e no final eu via aquela placa flutuando assim, ó. Flutuava a placa, assim. Aí, nesse momento, me veio a informação que não dava mais tempo da gente chegar lá. Não dava mais tempo, que a gente já tinha perdido. Sim. Aí me deu uma tristeza muito grande, assim, e eu falei, ixi, lascou, né? Quer dizer, essas pessoas que conseguiam chegar, elas eram resgatadas, né? Elas eram resgatadas. Então, a sensação que eu tenho, né, que em todas essas experiências, a gente estava atrasado, né? Tipo assim, tinha um prazo para chegar. Sim. Porque é como se o planeta fosse explodir mesmo, não sei, como se o planeta fosse explodir. E a gente não chegou no acampamento, né? Mas eu conseguia ver sempre no holograma, vinha um holograma, abria assim a tela assim, na frente, assim. Mas é como se houvesse uma guerra entre nós, aqui na Terra, ou entre a Terra e algum invasor de fora, de outro planeta? Nossa, Paulo, olha, boa pergunta, porque a forma como os carros foi queimado, Paulo, foi muito diferente, sabe? É como se fosse outro tipo de composição, sabe? Não foi um queimado comum, foi um queimado Uma diferente. arma desconhecida, né? Desconhecida. Então, assim, não sei se uma explosão nuclear, né, no caso, faria isso, né? Mas eu creio, Paulo, que poderia ser uma guerra entre nós mesmo, assim, né? Porque eu acho que guerra com outros seres eu acho muito difícil, sabe, Paulo? Eu acho que essa existência aqui, ela foi construída pra gente tomar um pouco de conta, assim, sabe? Tipo, Sim. vive lá vocês lá, né? Vocês vê lá o que vocês fazem lá. Lógico, com propósito, né? Lógico, né? Mas eu acho que existe uma organização cósmica, né? Eu não acho que um ser... Eu acho que esses seres que visitam a Terra, eu acho que eles são pessoas evoluídas, não são ETs, né? São pessoas que fazem um trabalho na Terra, né? Que fazem algum tipo de trabalho, que ajuda, né? Acompanha, né, a evolução. Acompanha. Agora, seres para destruir a Terra, não. Isso seria muito contra a regra, assim. Eu creio que é a raça humana... Você já viu, Paulo? Os cientistas, eles acreditam que existiu uma civilização tecnológica na Terra, né? Uma vez eles fizeram uma escavação, eles acharam um mamute de 30 mil anos, e debaixo do mamute eles acharam alumínio, uma peça perfeita de alumínio, é como se fosse um pé de uma nave. Sim. Aí os cientistas falaram assim, como é que alumínio existia há 30 mil anos? Embaixo do elefante, do mamute, né? E acharam formas de nave, assim, como é que fala? Eles acharam desenho de nave, várias coisas, brinquedinho. Eles acharam um brinquedinho tinha 200 mil anos lá, um aviãozinho. Era um avião que acharam lá, que dataram de 200 mil anos, né? Os cientistas, sabe a especulação que eu tenho, Paulo? Muito forte. Que essa Terra aqui, ela é destruída pela raça humana que vem, ela é regenerada com outro tipo de raça humana, com DNA modificado. Que, inclusive, o cientista sabe, né? Posso estar enganado na data, né?
que há 60 mil anos atrás, parece que o DNA do humano, um cromossomo lá, ele tinha um cromossomo, depois de 60 mil anos, esse cromossomo foi modificado, ou o DNA foi modificado, tipo, mudou o DNA da humanidade, né? Porque, por exemplo, se você pega o raciocínio de uma pessoa da igreja, né, ela vai falar assim, todos nós somos criaturas de Deus, não sei o quê, mas como é que você explica que o DNA do ser humano foi modificado? Por que você faria Não, isso? a gente tem fósseis aí de várias espécies humanas, né? Tem, o Neandertal é um deles, né? Isso. Parece que é o mais próximo, é o Neandertal, mas teve outros antes. Teve outros. Mais altos, mais baixos, com formato de crânio um pouco diferente e tal. Então, já isso mostra que houve já várias espécies humanas no planeta. Espécies humanas. E eu não falo isso por estudo, não, por raciocínio, não. Eu falo, não sei, eu sinto, Paulo, que essa raça humana, ela já existiu vários tipos de raças humanas que foram destruídas por elas mesmas, né? Pelo ego, pela burrice humana. E, de repente, essas raças humanas, a Terra é destruída de alguma forma assim, igual teve inundação, né? Que, inclusive, os cientistas comprovam que teve inundação. Aí eu creio que vão vir outras raças mais modificadas ali, sabe? Tipo de... Aí vem elas e reconstrói o planeta de novo, reconstrói tecnologia, aí vai lá, destrói o planeta com bomba nuclear, entendeu? Eu creio nisso. Aí dá um tempo, o planeta se reconstitui, né? E surge outra raça porque humana. uma experiência que eu vi uma vez lá no canal, afinal, Quem Somos Nós, aquele cientista lá que teve derrame lá, não sei se você já chegou a ver. O Carlos? Foi no Afinal Quem Somos Nós, a experiência, né? Um cientista lá, não sei o nome dele, lá, ele teve um derrame lá e tal. Tá. Ele contando que ele viu, né? Ele, uma vez, não sei se ele foi deitado no sofá lá, aí ele viu um portal, entrou no portal, aí de repente ele era uma energia, uma bolinha de energia, tinha uma pessoa atrás dele, e eles estavam voando sobre a cidade. E quando ele olhava para baixo, a cidade estava toda, os prédios estavam tudo tomado por vegetação, estava tudo abandonado. Por quê? Tem fortes indícios que o planeta, Paulo, a raça humana vai ser extinta. Isso aí é inevitável, vai ser extinta. Tem fortes indícios disso. E, então, Paulo, o que acontece? Tipo, provavelmente o planeta a humanidade vai ser extinta, o planeta vai fazer esse processo de regenerar, depois daqui milhares de anos volta outra raça e começa de novo, né? Pode ser que isso aconteça. É porque realmente o ser humano, com a inteligência que tem de criar tecnologias, é o único até agora que é capaz de destruir a vida do planeta, né? Então, ele pode destruir como ele pode preservar, pode modificar, né? Então, essa nossa civilização, ela caminha agora para um sentido de destruição, de autodestruição. A gente, observando, né, o caminho que ela está tomando, se não houver uma mudança de caminho, ela vai se autodestruir. Tanto que existe aí nesses encontros mundiais da ONU, né, de encontros pela preservação do planeta e tal, aí as nações fazem seus acordos, só que são coisas que muitas vezes ficam no papel e não vai para a prática, né? E se continuar desse jeito, a gente sabe que é insustentável, porque a gente está matando o planeta, está matando o sistema, né, de vida do planeta, né, os rios, os mares, a gente está poluindo o ar, a água, a terra. Então, se a gente continuar desse jeito, fica insustentável, né, a nossa vida. E a gente morre antes, né, do planeta, né, desaparece antes, para poder o planeta se regenerar, né? Depois surgir outras experiências aí humanas. Sim. Perfeito. Aí, né, eu tive essas experiências aí, vi essas coisas aí. Provavelmente a raça humana pode ser extinta, né? Isso é um fato, né? Mas isso eu acho que, em teoria, acho que não faria tanta diferença, porque o objetivo humano, né? É a gente... Todo mundo vai morrer, tipo assim. Todo mundo tem que voltar para o astral, então eu acho que, mesmo que a Terra fosse destruída,
o engraçado, Paulo, que uma coisa que eu vi um dia é que o planeta... Sabe o que eu acho, Paulo? Eu acho que pode acontecer também de não só uma guerra, eu acho que uma pandemia pode fazer a extinção. Pode. É uma doença. Eu creio, Paulo, que uma bomba atômica ela não pode explodir o planeta. Não pode. Porque Só se forem muitas bombas, né? Ao mesmo tempo. Mas sabe por que eu acho que não pode acontecer isso? Porque vai acontecer um desequilíbrio cósmico muito grande. Os planetas são alinhados, né? São alinhados. Uma vez eu vi uma história, né? Isso é real, tá? Se você quiser pesquisar depois. Uma vez, a NASA, não sei se era a NASA lá, eles iam fazer teste com bomba nuclear lá, sabe? Eles iam lançar um foguete, ia soltar umas bombas num lugar lá para ver o que acontecia, né? Sim. Aí, os pilotos, eles assinaram um termo para não contar isso, né? Não podia contar o que aconteceu lá. Só que aí passou uns anos, dois pilotos contou. Eles são da NASA mesmo. Eles contou que quando o experimento foi começar, 2 bolas de luz aproximou dessa bomba, né? E desativaram o mecanismo todo. Um de cada vez. E não deixava. Eles iriam soltar onde essa bomba? Aqui no planeta mesmo, em algum ponto dele? Planeta. Era um experimento, né? Experimento. Só que era uma bomba nuclear, né? Tipo, era um negócio foda lá. Aí eles falaram isso aí, contaram isso aí, que foi absurdo mesmo que aconteceu. Ou seja, eu acho que o plano espiritual não deixa acontecer isso. Eles dão um jeitinho, né? Não deixa acontecer explosão nuclear porque acontece um desequilíbrio muito grande, né? Então eu creio que é isso, né, que acontece, né? Eles pode ser que esteja uma guerra, pode ser que morra pessoas, pode ser que esteja uma explosãozinha aqui, mas eu acho que uma pandemia seria mais interessante, porque já viu aquele filme 2067, aquele filme do fim do mundo lá? Não cheguei a ver, não. É aquele dos fungos, não? Do fungo? Não. Porque tem um que é um fungo que toma conta do planeta. Não. Parece que nós dois. Uma história que eu não vi ainda. Que só sobra 2 pessoas no planeta. Sim. E era um fungo que tinha tomado conta de tudo, que tinha matado. Tomado conta. Sim. Esse filme, né? Ele fala sobre as queimadas, né? Vai queimando tudo, né? As árvores e tal. O oxigênio começa a ficar pouco, né? Aí eles mandam o rapaz para o futuro na máquina do tempo, né? Quando ele chega no futuro, aí mostra, né? Que todas as árvores foram destruídas do planeta, né? Todas. Só que quando ele vai para o futuro, quando ele chega no futuro, né? Ele percebe que toda a vegetação tinha nascido de novo. Aí tem uma parte do filme que mostra, quando ele chega no penhasco, assim, mostra a terra, assim, mostra os prédios, tá tudo tomado por vegetação. Entendeu? Ou seja, a terra esperou a raça humana morrer para poder regenerar. Isso aconteceu. Então esse filme aí, ele retrata um pouco disso. Os filmes são engraçados que eles mostram um pouco do futuro. Eles têm essa capacidade de mostrar um futuro. Eles sabem. É muito interessante. Esse filme é interessante. Aí acontece isso. Como a gente não morre, né? O espírito não morre, numa situação dessa, acaba a vida aqui no planeta, mas a gente continua vivo em outro lugar, talvez no astral, talvez em outro planeta, reencarnado, né? Sim. Porque a gente não desaparece, né? A gente pode morrer, mas eu sinto que... Sim. Eu sinto que existem infinitos lugares no plano astral. É muito, muito infinito, eu acho. Eu acho que existem outras terras também. Tem outras terras também. Paralelas, né? Acho que tem. É muito interessante. Sim. Experiências diversas em várias dimensões paralelas, né? Sim. Verdade. Ok, Pietro. Então, você tem alguma mensagem que você queira deixar para as pessoas que estão nos assistindo? A mensagem que eu deixaria, Paulo, é que todas as pessoas que estão vendo, né, que elas façam uma busca por
se conhecer, né? Sabe? Conhecimento interior. Autoconhecimento, né? Saber quem elas são, saber sobre projeção astral, Sim. começar a estudar sobre isso, começar a ter experiências também, porque existe uma ignorância muito grande, sabe? Né? Eu vim da religião, né? Você sabe como é que é, né? Uhum. E as pessoas jogam tudo para Deus, pro diabo, né? Aquela coisa toda, fica aquele jogo, né? Uhum. E ninguém toma responsabilidade pelos seus atos. Então, eu acredito que, como os sábios mestres, né? Existiram vários, né? Eles faziam meditação, se retiravam, né? Aquela mensagem que fala, né? Quando você silencia a mente ansiosa, aquela mente, aqueles pensamentos, né? Quando você silencia a mente, você tem um contato com o seu eu maior. Que, inclusive, isso é verdade, porque uma vez eu lembro que eu estava meditando, antes de eu dormir, eu deitei na cama, né? Deixei a lanterna ligada, né? A lanterna em cima da minha cama, assim. Eu tampei a cabeça com a coberta e comecei a meditar. Comecei a silenciar a cabeça, silenciar a mente, comecei a respirar mais devagar. E quando eu fiz isso, eu lembro que eu, do nada, assim, eu comecei a enxergar através da coberta, assim. Eu cheguei atrás da coberta, assim, via a lanterna, né? Eu tava com o olho fechado. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que quando você medita, quando você faz essa busca interior, né? Lê algum livro, o seu próprio canal faz isso, né? Desperta isso, né? Eu acho que tudo isso é o que o ser humano deveria fazer, né? Então, eu acho que isso seria essencial para o ser humano. Conhecer, né, seu lado o lado, como é que se diz? Extrafísico, né? Não só Sim. aqui no planeta, não só o mundo material, não só esse corpo que a gente tem aqui, mas conhecer nossas outras dimensões também e começar a trabalhar, né, nessas outras dimensões e se melhorar, né, como ser humano, para ver aí se a gente evoluindo, né, a gente tem uma vida mais feliz, nem que seja individualmente, se não for possível coletivamente, e após a morte tem um destino melhor, né? Sim, perfeito, né? Exato. É isso. Tá ok, Pedro. Então, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Não, eu que agradeço, Paulo. E fica aí a porta aberta, tá? Quando você quiser voltar a contar alguma experiência, você é muito novo ainda, vai ter muita experiência daqui para frente. Sim. E enquanto o nosso canal estiver aí funcionando, você fica à vontade para procurar a gente. Não, claro. Que quiser, claro. Tá certo? Sim. Tá. Foi ótima a nossa conversa.